O documento Jovem Pan está no ar e hoje nós vamos falar sobre a atuação das milícias. Um poder paralelo que não integra as Forças Armadas ou de polícia no Brasil, mas que tem grande poder. Nossa equipe foi até o Rio de Janeiro. As milícias cariocas ocupam pouco mais de 57% do território do estado. O esquema tem movimentação milionária e também muita violência. Do Rio de Janeiro, a força da milícia traz medo e insegurança para milhares de moradores. As milícias tomaram os centros urbanos há anos, ocupando espaços nos quais a presença do Estado é quase nula, como as comunidades carentes da cidade do Rio de Janeiro. Os grupos são compostos por agentes e ex-agentes da lei, além de civis, que exercem um tipo de controle extorsivo sobre comunidades nas grandes cidades brasileiras. A organização controla um contingente populacional de aproximadamente 2 milhões de pessoas. A atuação destes criminosos deixa rastros por todos os lados. O sociólogo José Cláudio Alves estuda a milícia desde a década de 90, além de viver e trabalhar no coração da Baixada Fluminense. A milícia aqui no Rio de Janeiro tem uma estrutura muito antiga, vem da década de 60. Então, é um desenvolvimento ao longo de 5 décadas, não é uma coisa simples. Os grupos de extermínio que se formaram no final dos anos 60, a partir da ditadura militar de 64, eles traziam uma estrutura do aparato policial militares, policiais civis, bombeiros, que operavam execuções sumárias de pessoas na Baixada Fluminense e também no Rio de Janeiro. Eles recebiam financiamento de empresários e comerciantes que queriam limpar as áreas e queriam manter os seus negócios, e também eles tinham apoio político, apoio da ditadura, apoio de gente ligada ao regime militar que queria, com essa estrutura de grupo de extermínio, controlar os grupos armados, controlar a oposição, estabelecer um domínio total nessas regiões. Uma atuação antiga que cresce e continua a se ramificar. Para entendermos mais o esquema, é preciso voltarmos no tempo. Nos anos 80, civis começaram a montar grupos de extermínio também, e a partir dos anos 90, meados dos anos 90, você começa a ter os protótipos de milícia. A milícia, então, ela traz vários elementos dos grupos de extermínio. Primeiro, são servidores públicos, não tem nada de paralelo, não tem esse negócio de poder paralelo, isso é palhaçada. O que você tem é servidores públicos que atuam diretamente na organização das milícias. Segundo, são especialistas em provocar danos à vida dos outros, porque eles operam na área de segurança pública com práticas permanentes de confrontos bélicos, tortura, assassinato de pessoas, como uma estrutura da própria segurança pública brasileira. Eles enaltecem a dinâmica do extermínio, a lógica do bandido bom e bandido morto. Então isso faz parte da construção dos grupos de extermínio e da milícia também. Depois, eles têm controle territorial, eles controlam áreas, esse controle territorial é que dá a eles o poder, controlam sempre de forma armada, então você não vai contestar de forma alguma essas pessoas porque eles são grupos armados. E aí você está numa situação de muita desvantagem. Quarto, eles têm financiamento de empresários e comerciantes. E quinto, que é muito importante, os milicianos e também os membros de grupos de extermínio, eles se elegem, eles são personalidades políticas. Então, essa estrutura que eu estou falando, desses 5 pontos comuns, elas evoluíram ao longo de décadas.
Formado por pelo menos 20 homens, o grupo criminoso comandado pelo policial reformado Manuel Cabral Queiroz Júnior se organizava em forma de franquias, Duque de Caxias, Belford Roxo e São João de Meriti, cidades da Baixada Fluminense. Já na época, os integrantes praticavam agiotagem e extorquiam dinheiro em troca de segurança compulsória. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, membros do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, a quadrilha de Manuel Cabral começou a ganhar no ano de 2000 como milícia privada. Com o avanço do crime e das extorsões, em 2021, o miliciano mais procurado do Rio de Janeiro apareceu para visitar a esposa e 3 filhos. Em uma emboscada, 21 policiais deram voz de prisão a Eco, ex-traficante que nos últimos tempos se tornou um aliado de milícias formada por policiais bandidos. Wellington da Silva Braga levou um tiro no peito e não resistiu. A milícia na capital fluminense já controla mais território que os traficantes, 57% para 34%, segundo o mapa dos grupos armados elaborado por uma aliança de universidades com o Fogo Cruzado, um grupo criado que avisa em tempo real onde existem tiroteios e o Disque Denúncia. O leque de negócios que eles vão estabelecer a partir do controle territorial. Então, eles vão ter o monopólio de bens e serviços que eles vão controlar nessas áreas. Como? Que bens são esses? Eles vendem terrenos, eles vendem imóveis, eles vendem gatunete, gás, água, eles vendem combustível adulterado, eles roubam combustível dos oleodutos da Petrobras, refinam esse combustível e vendem também. Eles vão vender aterro sanitário para você jogar o seu lixo clandestino ali. Eles vão vender vagas nos hospitais para você fazer consultas e exames. Enfim, eles têm uma infinidade de bens e serviços que eles vão monopolizar. Recentemente, eles estavam vendendo pedaços de calçada para você montar a sua loja de negócios aqui no Rio de Janeiro. Eles têm uma capacidade, então, de controle territorial que permite comercializar as coisas que estão nessas regiões como um todo. Então, esse é o poder miliciano. E, por outro lado, como eles têm poder político, eles se expandem nessa área em termos de... Eles também vão controlar votos, eles se expandem vendendo votações ou eles próprios acumulando votações nessas áreas. Então, essa é uma estrutura muito perfeita, é um controle absoluto sobre as pessoas, é uma estrutura totalitária. A gente fala que o Brasil é uma democracia, isso é uma piada. Nas áreas onde a milícia atua, você não tem democracia, você tem uma estrutura totalitária, eles controlam a vida das pessoas, você não tem muito como você se livrar desse poder armado. Outro recorte deste grupo nos leva ao ano de 2018. O assassinato da vereadora Marielle Franco, pelo qual 2 PMs estão presos à espera de julgamento, deu notoriedade a essas quadrilhas. O suspeito de matar a política do PSOL era um dos melhores atiradores da corporação antes de virar pistoleiro. Atualmente, segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, os milicianos cada vez mais dominam a área do estado com o maior índice de letalidade violenta. Quem vive nestas áreas já criou mecanismos de como permanecer no local, uma forma de tentar se proteger e evitar mortes. Esta senhora fala do medo que há anos toma conta dela e da família. Eu tenho um comércio aqui em Santa Cruz de artesanato e se eu não pagar, eles vêm, mandam assaltar, fecham o meu comércio aqui. Então toda semana eu tenho que pagar para os milicianos. Aqui em Santa Cruz, também na zona oeste do Rio de Janeiro, a milícia tem tomado conta.
Diversos confrontos foram registrados nos últimos meses, inclusive neste espaço onde nós estamos, foram encontradas 7 vans queimadas. São em terrenos como este que os milicianos gostam de agir. São locais bem conhecidos por eles, mas onde tudo é controlado. Nós percorremos em uma zona de mata no Rio de Janeiro, onde chefes da milícia buscaram refúgio. Muito perto desta área que tudo acontece. Esta moradora confirma o que o Grupo de Estudo dos Novos Ilegalismo pesquisa. Segundo a Universidade Federal Fluminense, as milícias são beneficiadas pelo poder público devido ao baixo índice de investidas contra o grupo criminoso. Exemplo é o baixo número de operações policiais em áreas dominadas por milicianos. É uma segurança entre aspas, né? Porque não é bem uma segurança, mas é segurança da parte deles que não mandam assaltar a gente. Se não pagar? Se não pagar, assalto com certeza. É fácil ver eles aqui, eles comandam tudo isso, eles controlam tudo isso, segurança, transporte. Sim, sim, eles controlam tudo, inclusive frete de carro, vans, todas as vans são, e a maioria são milicianos. Então é tudo controlado por eles. Dá medo? Muito medo. Por quê? Porque são iguais aos outros, né? Nós somos comandados pelas duas, né? Pela facção e pelos milicianos. Demorou para ela entender que, na verdade, a segurança nunca chegaria ao local. Ela se recorda que, nos piores momentos, os milicianos chegaram a fechar toda a comunidade. Há uns 15 dias atrás, Santa Cruz fechou todo. E aí, como que foi? Todo mundo ficar em casa, ninguém sair, porque tá tendo tiroteio entre uma facção e milicianos. E é um medo total. Medo total, total. Tanto dos moradores, dos comerciantes, das crianças que vão para a escola, porque correm risco de um tiroteio. Então é um medo total. Hoje, polícia não existe aqui, né? Pra fazer isso. Olha, quase não se vê. E o pouco que tem muito o que fazer, né? Não fazer. Como que é, assim, criar uns filhos aqui, criar uma família aqui com esse perigo todo? A gente cria com muito medo, né? Muito medo mesmo. Porque a gente não sabe como se vai para a escola quando voltar. Então é aquele negócio, tem que levar, tem que buscar. E para andar aqui hoje em Sepetiba, Santa Cruz, ainda não tem quase ônibus, agora é tudo van. Então se torna mais perigoso ainda. E nem vai vivendo, né? O que vai se fazer? Não tem outra opção. Hoje, qual que é o seu maior medo? Meu maior medo é sair na rua e levar um tiro. Moradores afirmam que inicialmente as taxas eram de R$10, hoje chegam a 50. Nos estabelecimentos comerciais, os valores são bem mais altos. Quem ousa não pagar se torna alvo. Alguns estabelecimentos foram roubados diversas vezes. A loja americana em Sepetiba foi várias vezes assaltada, quase todos os sábados, porque não quiseram fechar negócio com milicianos. Meu maior medo é continuar com o comércio, ter que pagar cada vez mais, porque conforme é o seu movimento, você tem de dar mais. E se você parar de pagar, eles mandam fechar, ou simplesmente mandam assaltar, matar. E esse é meu maior medo, do futuro desses jovens, né? Como é que vai ser o futuro deles nesse meio? Que se não tem, cada ano que passa é pior, cada ano que passa aumenta mais. Não tem solução, não tem ninguém que faça nada, que possa fazer alguma coisa. Então,
E o meu medo é esse, é o medo de todo mundo. Viram refém das milícias, né? Porque se elas não se adequarem, elas acabam sofrendo represálias. E é por isso que é preciso que a gente mude quem atua em milícia, quem atua, seja a polícia, seja o Ministério Público, seja até o Judiciário. É preciso uma mudança de olhar nas investigações e no processamento, nas condenações. Porque, historicamente, sempre foi muito mais difícil processar e condenar milicianos. As pessoas preferem continuar convivendo com esses milicianos a prestar um depoimento contra eles sob pena de perder a sua própria vida. Então, esse é o grande desafio, é mudar a cultura de admissão de prova, de avaliação de prova em juízo. Ou seja, é a gente ponderar, vamos arrolar essas pessoas como testemunhas e colocar em risco as suas vidas, ou vamos buscar outras provas técnicas? E a experiência demonstra, e a gente viu isso na Operação Intocáveis, que todas as provas basicamente foram técnicas, porque a depender de prova testemunhal, como de fato ocorreu, as testemunhas se retratam no depoimento. A gente está entregue para as baratas, né? O que é milícia para você? Para mim é tudo igual. Traficantes, milícias são todos iguais. Porque desde a hora que estão tomando conta e cobrar um comércio, ou qualquer um, ou pobre, ou rico, seja lá quem for, e você ali se sacrificando, para mim todos são iguais. Porque se você não fizer, se você não pagar, não der alguma coisa, eles vão lá e tiram sua vida, fecha seu comércio, acaba com as suas coisas. Então, são iguais, não tem diferença. Não tem diferença nenhuma? Nenhuma. Pra mim, tudo é igual. Você já perdeu amigos, parentes, conhece pessoas que perderam os filhos, alguma coisa assim? Assim, já. Tem muitos amigos, já perdi muita gente já. É triste, é muito triste. Muito triste, o pior ainda é você não poder falar nada, de se calar, né? Como muitos fazem. Neste bairro onde nós estamos rodando por horas, são cerca de 200 mil moradores que moram aqui. A gente não encontrou nenhuma viatura. E olha só como é que está a situação. Um local completamente abandonado. Eu costumo usar essa expressão, as pessoas falam, um poder paralelo. Eu digo, não é paralelo, gente. Paralelo se corresse um aqui e o outro ali. Isso é paralelo. Isso é um poder perpendicular. É um poder que atravessa as estruturas. Então a gente tem representantes desses interesses, que isso envolve poder econômico, envolve muito dinheiro, a gente sabe disso, dentro da estrutura do poder judiciário, dentro da estrutura do poder executivo, do legislativo. Isso não é uma coisa assim, não é culpa da polícia. Tem que parar com isso. Tem muita gente aí dando espaço e passando o pano com interesse econômico. A gente tem a questão da telefonia, a gente tem a questão do gás, a gente tem questões assim, que são serviços essenciais para a população, e aí não é um grupo só. São grupos como se fossem facções, né, que disputam esses territórios. E as pessoas ficam refém disso. Por aqui não existem regras, não há fiscalização. Aqui na Zona Oeste, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, a criminalidade tem aumentado muito nos últimos meses. Neste espaço aqui é conhecido como um cemitério clandestino, onde diversos corpos foram encontrados. Segundo a Organização dos Direitos Humanos do Rio de Janeiro, a violência de Estado está diretamente ligada à ascensão da milícia. A milícia ela tem várias origens e cada território da cidade, né, e do estado ela age de uma forma diferente. Então já existia um grupo de extermínio desde a década de 70 na Baixada Fluminense e que sempre teve uma relação com o poder local lá. Então já era os primórdios do que seria uma milícia ali que age até hoje na Baixada Fluminense. Paralelamente a isso, também existiam grupos de agentes do Estado ocupando determinados territórios na região de Jacarepaguá, Rio das Pedras, Gardênia e outros territórios, juntamente com a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então a milícia ela sempre agiu, não de maneira hegemônica, mas em cada território de uma forma. Olha a situação que os moradores enfrentam aqui, bem em frente ao estabelecimento.
pessoal acaba deixando todo o lixo ao lado dos containers, e a prefeitura também tem dificuldades para entrar aqui justamente por uma questão de segurança. E aí o local fica completamente abandonado. Ó, a gente tá vendo uma moradora aqui, ó, jogando lixo e saindo tranquilamente do local. Olha a quantidade de lixo que tá aqui há muito tempo. Ao fundo a gente consegue ver, ó, também diversas moradias que estão com uma estrutura muito complicada, uma estrutura que visivelmente pode vir a ruir, e são nessas vielas onde há uma grande dificuldade para a gente poder ter acesso. Poucos carros conseguem passar por aqui, e quem entra aqui, na verdade, é quem é conhecido e quem paga para estar aqui. No Rio de Janeiro, a pobreza tem aumentado significativamente. Isso afeta muito as condições de vida da população. As pessoas que moram nas favelas são as mais afetadas e estão passando fome. Diante disso, a violência aumenta mais e mais. Nestes locais, é como se fosse uma terra sem lei. Trabalhar e lutar pela própria vida, pela sobrevivência. Então é disso que a gente está falando, assim. Eu acho que tá faltando cada vez mais que as pessoas tenham mais, mais sentimento, mais acolhimento, que elas olhem para o outro ser humano como igual. Porque assim, parece que o mundo virou uma coisa assim, que às vezes a gente ouve isso, nós ouvimos isso. As pessoas falaram que quem mora em favela é bandido. E não é, as pessoas são trabalhadores, sabe? Em uma das operações da Polícia Civil, agentes encontraram nesta casa botijões de gás que seriam revendidos a valores extorsivos aos moradores. Uma casa grande, com diversos espaços onde o material era armazenado. Essa semana eu atendi um caso de uma pessoa que ela foi tirada da própria casa, porque ela não podia pagar uma taxa a mais do condomínio, num programa do Minha Casa Minha Vida, uma prestação de R$200 por mês. Ela foi tirada da própria casa por pessoas que são reconhecidas naquela comunidade como milicianos. Então uma pessoa que trabalhou a vida inteira, uma trabalhadora, porque ela disse que ela não tinha como pagar mais os R$50. Isso não está certo. Então assim, um governo que se omite disso, um governo que não se preocupa com isso, isso é responsabilidade do governo. Isso é responsabilidade do judiciário. Então quando a gente atende aqui na Comissão de Direitos Humanos familiares de pessoas vítimas de violência, a gente não fala só dos familiares das pessoas mortas, no sentido vítimas de mortes. A gente fala de vítimas, de pessoas que todo dia estão sendo perseguidas e vitimadas por serem pobres. Lembranças de uma vida melhor que estava prestes a surgir. Pela casa, pai e mãe, conformados por todos os lados, ainda revivem a história de Kathleen Romeu, de 24 anos. A jovem, que estava grávida de 4 meses, foi morta em um tiroteio no Complexo do Lins, na zona norte do Rio. Eu tô aqui de pé falando porque eu tenho força para falar só nesse momento, porque acabou a minha vida. Eu não tenho mais vida, eu não tenho mais filho, eu não consigo ser mais mulher, eu não consigo mais ser profissional, porque tudo que eu fiz na minha vida foi por ela. Quem me conhece sabe, se fizeram arruaça lá em cima, eu não concordo com isso, não acho isso bonito não, mas é justo. Parem de matar gente, parem de matar gente. Essa bagunça tá no Lins há muito tempo. Eu me mudei de lá, do morro, no dia 24 de abril, se eu não me engano. Eu tô todo esse tempo sem ver minha mãe direito, só vim 2 vezes. E a minha mãe falando, não vem aqui, porque todo mundo tá relatando tiroteio a esmo. É o tempo inteiro tiroteio. E bandido não morre nenhum, bandido não morreu nenhum.
Entendeu? Eu estava trabalhando. Ela morreu nos braços da minha mãe. Ela foi ver minha avó porque ela estava com saudade. Eu tive ela com 15 anos, mas eu nunca fraquejei como mãe, tá? Eu fiz tudo que eu podia e não podia pra ela não ser uma mulher de bandido, pra ela não ser uma vagabunda. Então, se você chegar lá, as pessoas respeitam ela. Kathleen Romeu é exemplo. Mãe pega de exemplo Kathleen Romeu pra querer aquilo pra filha. Tá? Então respeita a memória da minha filha. Não fala que foi bandido, porque se fosse bandido eu também falaria. Eu não passo pano pra ninguém, não. Eu sou honesta, eu sou trabalhadora, eu morava no morro porque eu precisava. Mora no morro quem precisa, gente do bem mora no morro porque precisa. Quem tem filho sabe o que eu tô falando, porque ninguém às vezes começa do alto, não. Eu saí tem um mês, são 40 anos morando na comunidade e tudo é falta de respeito. A polícia já entrou na minha casa, tá? Falta de respeito, porque eles acham que todo mundo ali é parente de bandido. Eles acham que qualquer vizinho é bandido. Não é assim que funciona. Parem de matar gente. Eu não sei por que minha filha morreu. Mas se tem que ficar alguma lição, que fique. Porque não tem que matar mais filho de ninguém. Mate bandido, porque a polícia treina pra isso. Cinco meses depois, os pais não conseguem entender a partida precoce da filha. Neste quadro, estão eternizados os últimos registros feitos pela filha em viagem para Paraty. Não tem como resumir minha filha, mas tem uma palavra que eu resumo a minha filha: é amor. O mais genuíno amor. Amor de filha, amor de neta, amor de esposa, provavelmente seria uma ótima mãe, amor de amiga, amor de todas as formas. A Kathleen é amor. Ela não era, ela é. É o dia que foi carimbado uma desgraça na minha vida. É o dia que falaram assim pra mim: idiota, você se esforçou à toa. Você fez tudo certo em vão. É o dia que me tiraram como otária. É o dia que me fizeram a maior covardia da vida. Foi tirar minha filha de mim. É o dia de tudo de ruim. Tudo de ruim que você puder imaginar. De covardia, de arbitrariedade, de ruindade, de maldade. Todo sentimento ruim foi colocado nesse dia 8 de junho. Durante a entrevista, Jaqueline se emocionou ao lembrar de tudo. Foi um dia atípico desde o momento que eu acordei. Minha filha não estava em casa. Já tinha alguns dias que ela estava na casa do companheiro dela. E eu estava morrendo de saudade dela. E nesse dia eu acordei muito indisposta, nada físico, como se fosse algo muito espiritual, e eu não sabia dizer o porquê eu não queria ir trabalhar. Eu levantei da cama com muita tristeza, uma extrema tristeza. Eu me arrastava dentro dessa casa, eu não sabia o porquê. Levantei, tomei banho, não conseguia desenvolver, botar uma roupa, pegar minhas coisas e trabalhar. E eu lembro bem desse dia, desde o início, que de manhã, nesse caos todo que eu acordei, nessa tristeza toda, não era o caos ainda, eu fiz um pedido muito especial para Deus. Eu falei: estou morrendo de saudade da minha filha, eu amo a minha filha, bota ela para vir para casa hoje, que eu não queria ligar para ela para pedir para ela vir para casa, porque eu nunca gostei de fazer isso, eu sempre deixei ela livre. Mas eu falei para Deus assim: eu estou morrendo de saudade da minha filha, bota ela para vir para casa, o Senhor me deu uma família. Eu acordei totalmente grata a Deus pela minha família e com muita saudade da minha filha. E eu fui trabalhar. E quando foi por volta, eu não consigo me recordar a hora. Eu sei que eu vi o status de alguém, da manicure da minha filha, que mora perto da onde aconteceu, e ela colocou assim: ai, tiros. Ai, tem uma pessoa gritando. Aquilo me irritou profundamente. Falei: ai, não sei por que essa menina colocou isso. Que agonia ver um negócio desse e não poder fazer nada. E de repente eu comecei a receber ligações de pessoas que não estão acostumadas a me ligar no dia a dia. Minha sobrinha de 10 anos me ligou e falou: tia. Eu falei: oi. E ela depois não retornou mais. Depois o padrinho da minha filha me ligou
Mas aí a melhor amiga dela, que também é a madrinha do neném, me falou, tia, você tá onde? Ela, não, porque eu queria te... Eu não sei se ela foi alguma coisa de Pix, de depósito bancário. Ela viu que eu não sabia. E nesse meio tempo, acho que o padrinho da minha filha me ligou. Quando ele me ligou, eu falei assim, tá acontecendo alguma coisa. Pessoas aleatórias me ligando. E aí, quando ele me ligou, eu tomei a ligação dele e liguei pra amiga dela de novo, porque elas estavam sempre juntas. Eu falei, o que tá acontecendo? Só que até então, eu achei que poderia ser algo com a minha mãe. A gente sempre pensa no mais velho, né? E aí falou assim, chorando, a Kathleen. Quando ela falou a Kathleen, aí veio milhões de pensamentos na sua cabeça. Ela falou, eu pensei só assim, poxa, ela perdeu o neném. Ela caiu, tomou algum tombo, perdeu o neném. Eu tá no hospital, alguma coisa relacionada a isso. Por mais que isso aconteça no Rio de Janeiro toda hora, essa realidade ainda é dos outros, não é a sua. Você entender que ela passa a ser sua. E eu falei, como que minha filha... Aí eu já pensei tanta coisa. Eu falei, será que ela estava com o telefone que ela sempre vivia falando, andando, digitando? Eu falei, será que alguém tentou tomar o telefone dela, ela reagiu, deram um tiro nela? E eu perdi minha voz. A distância, para eu chamar alguém, eu comecei a me tremer, eu consegui falar com o meu gerente, pedir ajuda. E nesse meio tempo ele foi me buscar no trabalho. E aí eu lembro que no carro, eu fui perguntando para ele, o que está acontecendo? E ele falava, eu não sei, eu sei a mesma coisa que você. E eu falava, você não está me escondendo nada? Ele falava, não. E ao mesmo tempo eu falava assim, ah, mas foi um tiro no braço? Ela vai ficar bem, ela é jovem. E daqui a pouco me deu um desespero, que eu falei assim, não, mas um tiro no braço? Bom, tiro no braço, fuzil. Eu pensei no fuzil, eu falei, meu Deus, minha filha é tão magrinha. Eu comecei a ficar desesperada, falando com ele, ela pode perder o braço. Mas eu lembro que eu olhei, estava dentro de um táxi, de um aplicativo, qualquer coisa assim, eu olhei para fora da janela e falei assim, Deus, eu quero a minha filha sem braço, mas eu quero a minha filha. E aí quando eu cheguei no hospital, eu lembro que minhas palavras foram essas, não me escondam nada. Só que quando eu falei isso, eu estava achando real que a minha filha tinha perdido o braço. Aí falaram, não, ela morreu. O laudo do IML confirmou que ela e o bebê morreram por causa de um tiro de fuzil no peito. A mãe da designer de interiores disse que a família tinha deixado a comunidade e evitava ir para lá por conta de confrontos na região. Eu sei que eu me recusei e me recuso até hoje a acreditar nessa história que me foi imposta, né? Essa história foi imposta, querem me entubar. Aí começam as coisas, as fantasias de que estava na hora. Não, nem tá na hora. Não tá na hora de uma garota com 24 anos, cheia de sonhos, honesta, grávida. Ela estava grávida. Ela era uma jovem. Já estão matando jovem e com filho na barriga. Isso é muito grave. Isso é o caos da sociedade, isso é muito grave. Não foi só eu que perdi a minha filha. A gente perde como cidadão. Isso é muito grave. Os filhos da gente já não podem ficar velho e nem podem mais gerar filhos. Eu ia ser vó, eu só tinha ela. Eu não tenho outro filho. Eu não tenho possibilidade de ser vó novamente. Isso é muito grave. Isso não se resume, não tem palavra para isso. Não tem palavra. Eu não consigo dar uma palavra para isso. Só consigo dizer que me ferraram. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. Foram apreendidos 12 fuzis e 9 pistolas da PM usadas no confronto. O que evita o confronto numa comunidade não é desarmar a polícia, e sim aumentar a diferença do equipamento que as polícias usam do bandido. Quanto mais forte, mais empoderada a polícia, menos confronto você tem na comunidade. Então, hoje no Rio de Janeiro, a gente trabalha nessa linha de compra de helicóptero, de compra de equipamento blindado, de compra de colete, de compra de capacete, para que a polícia seja tão superior que o criminoso não atire, a polícia não precisa reagir e menos risco para a comunidade. Porque, na verdade, a comunidade é o grande problema de ter sido abandonada na mão desses traficantes. Quando a polícia não vai lá,
Quem dita as regras é o traficante. E aí, todos os direitos daquele cidadão da comunidade, ele é perdido. Ele não tem direito de ir e vir, não tem direito ao silêncio, os bailes rolam de sexta até domingo sem parar, a boca de fumo está na frente da sua casa, a boca de fumo está na frente do colégio do seu filho. Muitas vezes você tem problema com a sua filha, porque algum traficante tem um interesse nela. Então, assim, na verdade, se a polícia não puder ir lá, ela com certeza está abandonando a quem mais precisa, que é a comunidade local, que muitas vezes não tem recursos para se mudar. A Polícia Militar afirmou que os policiais lutaram até o fim pela vida de Kathleen e negou que a corporação estivesse em uma operação. Segundo a polícia, os agentes foram atacados. O pai ainda guarda as roupas da filha e do bebê que estavam prestes a chegar. Isso aconteceu dia 8 de junho. Não tem um dia. Eu classifico a minha vida antes do dia 8 e depois do dia 8. Não tem um dia que eu não morra todo dia junto com a minha filha. Que eu não reviva tudo que foi feito, tudo que foi falado, tudo que eu vi. E essa punhalada, esse tiro de fuzil, como eu falei que minha filha tomou, que eu tomo ele todo dia. Todo dia eu morro, aos poucos. Todo dia eu morro. Tudo me faz lembrar minha filha. Tudo. A mais singela atitude que eu faça, o que eu olho, onde eu trabalho, porque ela trabalhava perto de mim. A gente estava sempre se falando. Todas as quintas-feiras eu mandava flores para ela. E todas as quintas-feiras, em determinado momento, eu falei para ela que mandaria flores todas as quintas-feiras para ela. E é uma dor sem fim, é uma dor que eu não consigo mensurar e não desejo para a pior pessoa essa dor. Eu te amo muito, obrigada por você existir, obrigada por ser amiga, obrigada pelos conselhos, obrigada pela vida e dizer que eu te amo muito, tá? E nunca ache que você errou em nada, porque você acertou e foi muito, tá? Eu te amo muito, 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 muito. Estas duas mulheres estão à frente de um grupo que busca encontrar crianças desaparecidas no Rio de Janeiro. O drama de muitas já dura mais de 10 anos. A maioria acredita que os desaparecimentos podem ter ligação com a milícia. Nossa, nós estamos entregues. O poder paralelo tomou conta do estado do Rio, assim, eu acho que, ao meu ver, né, e pelo que eu vejo na televisão, eu acho que o poder público perdeu nesse jogo, eles ganharam. Porque você escuta falar desde a violência contra moradores dentro das suas próprias casas, que eles tiram de dentro das próprias casas, ao botijão de gás que eles querem vender, cobra segurança para os moradores, né? Então, assim, o que a gente paga de imposto, a gente não tem retorno do poder público. Flávia perdeu a paz há 3 anos, quando a filha sumiu em frente à igreja. Minha filha desapareceu dia 9 de janeiro de 2015, tem 6 anos. Ela tinha 3 anos de idade quando ela desapareceu na porta da igreja, no Mandela. E assim, eu não sabia que o número era tão grande de desaparecidos até eu ter a minha filha desaparecida. E o descaso é muito grande e assustador. E nos dias de hoje a gente tenta fazer a visibilidade, mostrar à sociedade tudo que tem acontecido. E as pessoas ainda mesmo assim querem culpar os pais. Tiram o direito da criança de brincar, tiram o direito da criança de ir até na padaria, porque dizem que a culpa é da mãe, porque que mãe deixa o filho na padaria? Não, a culpa é de pessoas maldosas que existem nos dias de hoje. A culpa é do ser humano que já perdeu o amor pelo próximo e é muito triste.
A gente vê que cada dia isso só piora, né? Em vez de melhorar, só tem piorado. Vidas abruptamente ceifadas, traumas e feridas totalmente abertas. São muitas famílias que buscam na justiça respostas por tantos crimes. A milícia também revela outras facetas. Esse é um dos grandes problemas na área dominada pela milícia. Olha a situação desse prédio que ruiu. Esse local aqui há registro de mortes, porque são construções que são feitas sem a menor preocupação na parte estrutural. As pessoas acabam pagando, algumas compram os imóveis e o resultado que a gente vê é isso aqui, essa é a realidade. Destroços por todos os lados. Bom, agora são 6 horas da noite, é um horário em que a gente ainda consegue transitar. Nós estamos em Rio das Pedras, considerado pela polícia o berço da milícia. Aqui é um local onde a gente consegue perceber muitas construções irregulares, comércio ilegal também, e a dificuldade de poder conseguir transitar neste horário. Após este horário, fica praticamente impossível passar por aqui por uma questão de segurança. O que a gente está vendo aqui é o que possivelmente pode acontecer com esses prédios aqui. O que acontece? Isso aqui é uma situação, é um local onde o terreno é muito irregular. Se a gente for ver mais acima, é uma zona de mata. Esses prédios são construídos rente a essa zona. O resultado aqui ao lado foi esse. Possivelmente, se aqui não acontecer um trabalho de contenção nessa área, pode acontecer a mesma coisa. Esse descaso social atravessa gerações. Gabriel é fotógrafo, morador de Queimados, na Baixada Fluminense. Ele convive e sabe bem como a milícia atormenta e causa medo em moradores. Lá onde eu moro é basicamente a base de milícia. É milícia o tempo inteiro. Só que era aquilo, é igual eu falei agora, que antes era mais oculto. Era tipo, o bairro tal é a base de milícia. Hoje em dia não, o tempo inteiro, qualquer lugar que você tá é milícia o tempo inteiro. É milícia agindo bem mais do que a polícia. Você vê mais... se você tá com um problema, por exemplo, lá onde eu moro, tem um bairro que ele é super tranquilo, não por causa da polícia que tá agindo, é por causa da milícia que tá mandando em tudo e deixa mais tranquilo do que se fosse a própria polícia agindo. E vive naquela segurança falsa, porque na primeira, sei lá, uma milícia entra em confronto com a outra, a gente não tá seguro de nada, é forçado a gente a pagar as coisas, tipo... tem que dar tantos reais pra gás, tem que dar tantos reais pra internet. A internet tem que ser, sei lá, única e exclusiva que eles fornecem, sabe? Que a gente tem que pagar por aquilo. É surreal. Isso é uma realidade que você, assim como você falou anteriormente, em relação à milícia, presencia. Você é muito jovem, mas Sim. desde jovem? Desde jovem o tempo inteiro. Eu sempre, onde eu moro no centro, então comigo não é diretamente o que acontece. Mas eu tenho parentes que bairros que eles moram lá em Queimados mesmo, que é tipo o tempo inteiro, eles vivem isso, sabe? Então, por eu conviver muito com eles, eu sei como que funciona, porque é isso que eles vivem o tempo inteiro. É tipo, desde pequeno e agora tá muito maior, que a gente cresceu, a gente vê muito mais isso acontecendo. Eu tive parente que tem que pagar pelo gás, pelo menos, sabe? Comércio também? Sim, comércio principalmente. Tem que pagar um aluguel pra eles, tem que pagar o aluguel da pessoa que tá alugando e tudo é a base deles ali. Você acha que vai continuar crescendo isso? Com toda certeza vai continuar crescendo. Eu acho. Não vai... Eu acho que é uma construção muito longa no tempo para isso mudar. Não é de uma hora para outra que, sei lá, mudou a política em 4 anos, vai mudar, não vai. É muito tempo aí que você consegue ter essa real mudança. A porta assim, só com as paradas azuis assim. Em qualquer área dominada pela milícia, os problemas são semelhantes. Eles batem e jogam o corpo, sei lá, bota você dentro de um carro e joga você longe de onde você mora e você que lute. Eles batem você ou te matam até dependendo do que você fez. É absurdo.
que você, como jovem, uma pessoa inteligente, espera que seria possível para mudar uma realidade como essa que é tão forte aqui no Rio de Janeiro? Olha, eu acho bem complicado a gente conseguir ter uma mudança agora. Eu acho que o investimento tem que ser muito mais pesado, tem que funcionar muito mais, não em um ponto específico. Eu acho que é todo geral ali. É muito mais na educação também, é muito mais no policiamento. É todo um conjunto ali, um triângulo. E quando se une ali, faz a coisa acontecer, sabe? Cara, cheio de munição martelada, velho. Olha isso aqui, cara. Olha os pontinhos. Pra gente passar por aqui, praticamente tem que parar o carro. Olha como está a situação aqui, dessa rua. Choveu há poucos dias, alagamento. Os motoristas precisam fazer malabarismo para andar por aqui. Olha esse motociclista, olha a dificuldade que ele tem para passar. Tem que quase que subir na calçada. E toda essa água que fica parada aqui chega quase entrando nos estabelecimentos. As mães com as crianças vivendo num local totalmente insalubre. Esse carro aqui mostra que tem mais gente chegando aqui, mais gente vindo morar aqui. Carro de mudança. Construção ali sendo feita. Essa construção também aí irregular, na verdade, obra que ficou parada, o que é muito comum aqui. Quando não é feito pagamento, não se dá continuidade às obras. O Estado, os agentes do Estado, o Estado, quando eu falo aqui, é executivo, legislativo e judiciário. Essa dimensão que nós conhecemos do Estado, ela resolveu negociar com grupos armados. Então, a milícia é essa forma de negociação, é um negócio que não é só grana, é poder político, é controle territorial, há uma dimensão de poder muito grande. Ela vai negociar com o tráfico de drogas e vai também vender pontos de droga para o tráfico, vai negociar roubo de carga, roubo de veículos, tudo. Então, quando você junta essa rede criminal, ela está dentro de uma governança criminal que o Estado ele comporta. Hoje, o próprio Estado ele está negociando o monopólio da violência que ele deveria ter para nos dar garantia de alguma coisa, ele já negociou com outros grupos e permite que esses grupos controlem essa violência e controlem os territórios. O que nós chamávamos antigamente de uma soberania territorial, o Estado hoje ele fraccionou e decide que esses grupos podem ter controle territorial. Então, eu estou falando para você de uma dimensão que não é só econômica, ela é política, econômica, cultural. Eu estou falando de uma dominação de amplo espectro. Ele controla praticamente várias dimensões das nossas vidas. Então, você ter isso nas mãos significa você ter um dos maiores negócios do mundo. Você controla informação, controla território, controla economia, controla política, cultura. As pessoas desenvolvem cultura nessas áreas sob o domínio miliciano. Então, a meu ver, você está numa dimensão que nem nós ainda somos capazes de entender direito o que significa isso. Em dezembro deste ano, a Força-Tarefa da Polícia Civil de Combate às Milícias ultrapassou a marca de 1.000 prisões. O evento foi realizado para homenagear os policiais na Cidade da Polícia, na zona norte do Rio de Janeiro. Criada em outubro de 2020 com o objetivo de coibir a criação de currais eleitorais, a Força-Tarefa conseguiu capturar o principal miliciano do Rio, Wellington da Silva Braga, o Eco, que acabou morto após reagir à prisão e dar um prejuízo de mais de 2 bilhões às organizações criminosas. Outra prisão importante da Força-Tarefa foi a do miliciano Edmilson Gomes,
o Macaquinho em agosto. A corporação conseguiu identificar que ele lucrava pessoalmente R$400 mil por mês, extorquindo moradores e comerciantes da Zona Oeste e Norte. A Polícia Civil conseguiu prender Antônio Lúcio Fernandes Forte, o Antônio das Casinhas, de 39 anos, suspeito de chefiar a contabilidade e a parte financeira do Grupo Dizinho, considerada a maior milícia que atua no Rio de Janeiro. Antônio das Casinhas foi encontrado em casa no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio, após 3 meses de investigação e monitoramento da Divisão de Capturas da Polinter. Participaram também policiais do Departamento Geral de Polícia Especializada. Durante as buscas em sua residência, os policiais encontraram uma pistola, munição, cadernos de contabilidade do grupo, fardamento militar e dinheiro. Após a captura de Macaquinho e Eco, os próximos principais alvos são os paramilitares Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, e Danilo Dias Lima, o Tandera. Rivais no crime, os 2 milicianos têm se enfrentado constantemente na zona oeste do Rio e na Baixada Fluminense. Ela inicialmente foi quem introduziu nessas comunidades a cobrança das taxas. O tráfico vem agora, num segundo momento, percebe o lucro e começa a operar. E os milicianos, no início, eram muitas vezes aqueles policiais que no início tomavam conta daquela comunidade, a partir daí evitando que o crime acontecesse, a partir daí eles começam a virar grupos de extermínio, daqueles que por acaso cometessem crimes ali naquela área. Eles acabam descobrindo a questão da cobrança dos serviços para manter aquela segurança, só que aí a polícia começa a reprimir, a investigar e a prendê-los. E aí a coisa evolui. Hoje a milícia, diretamente, ela tem muito pouca participação de policiais. Hoje, quando você prende um miliciano, a gente prendeu o Eco, o Macaquinho, todo o segundo e terceiro escalão, nenhum deles é policial. Pode ter ex-policial, ex-traficante, ex-ladrão de carro. Essa hoje é a formação da milícia. E aqueles policiais que são envolvidos, que dão alguma proteção à polícia, na verdade é mais na área de corrupção hoje do que propriamente diretamente ligado ao lucro da milícia. Então hoje, se eu te der um perfil hoje da milícia, é esse. Ocupação de território para cobrança de taxas, já lideradas por criminosos comuns, protegido por policiais que, da mesma forma que recebem do tráfico, recebem da milícia por uma proteção daquele território. Paulo Storani, ex-oficial do BOPE, antropólogo e especialista em milícias, acompanha a segurança pública no estado do Rio de Janeiro há 35 anos. Para ele, faltam políticas públicas de médio e longo prazo. Eu disse que em 10 anos milícia seria um problema grave no estado, e foi o que aconteceu. E não porque eu sou vidente, é uma questão natural. Porque no início as milícias tinham uma característica de prover segurança para aquele território, fazendo com que as ações policiais deixassem de ser desenvolvidas ali, porque não tinha problema com o tráfico. Mas essas milícias, é óbvio, começaram a explorar economicamente aquela comunidade, inclusive de formas violentas contra moradores, contra comerciantes locais, e sem dúvida nenhuma isso é um crime, isso é um absurdo. Então essa era a minha previsão. E como eu também previ que em algum momento a milícia não ia conseguir abrir mão da receita proporcionada pelo narcotráfico, porque temos uma demanda muito grande. Num país que não tem uma política pública relacionada à prevenção e uso e abuso de drogas, sem dúvida nenhuma nós ficamos à mercê do próprio mercado. E o mercado ele é altamente consumidor. As pessoas não têm a mínima noção que quando compra um cigarrinho de maconha, que realmente não faz muito mal para ele, pelo menos a princípio, esse é o discurso, mas ele está realmente financiando uma grande rede de violência, principalmente nessas comunidades mais vulneráveis.
a sensação assim que a gente é pobre, a gente é preto, a gente veio de comunidade, a gente sempre, quando a gente se entende por gente, a gente sempre ouve que a gente tem que fazer muito por onde, a gente já está muito atrás devido a esses preconceitos, devido a essas oportunidades, devido às condições de moradia, e para a gente tentar galgar uma coisa, a gente tem que lutar muito, e a gente aprende que tem que ser honesto, tem que ser cumpridor dos deveres, você tem que, se você não é rico, para você ter um mínimo de conforto, você precisa de trabalhar muito, e assim eu fiz. Trabalhei muito, minha filha trabalhou muito, minha filha estudou, minha filha se formou, minha filha comprou o apartamento dela, a gente saiu da comunidade, tentamos sair da violência, mas a violência não saiu da gente. Eu perdi a minha filha para sempre. Um embrião de uma máfia que tem que ser combatido. Eles são criminosos, mas não se sentem criminosos. As famílias, apesar de viver do dinheiro do crime, frequentam ambientes normais. Normalmente um filho deles não vai ser miliciano, vai ter um bom estudo. Eles não querem para os filhos deles, normalmente, aquilo que eles fazem na comunidade. Então são covardes. Então a gente tem que ter muita atenção para não perder esse primeiro momento de combate, porque o segundo momento hoje que a gente vê já são os filhos. Por exemplo, eu tenho filhos de traficantes dentro das comunidades que montaram uma firma legal de prestação de serviço de internet, com recibo, com CPF, tudo sendo pago mensalmente. O grande negócio aí é que não tem concorrência, óbvio. Mas ele, em si, exerce uma atividade legal. Então a polícia tem que estar muito atenta a essa nova fase que está chegando, para pegar e buscar legislação suficiente para evitar que nessas comunidades a pessoa fica refém desses serviços impostos por milicianos e traficantes. As ramificações da milícia perpassam diferentes esferas. O controle da aeronáutica alegou ter se baseado no princípio da boa-fé administrativa para admitir um homem acusado de chefiar uma milícia na cidade de Marataízes, no litoral do Espírito Santo. Gilbert Wagner Antunes Lopes, o Vaguinho de 42 anos, teria apresentado documentos falsos e omitido os processos em que é réu na justiça, e esses fatos não teriam sido constatados inicialmente pela força. Com isso, o miliciano ficou empregado por quase 2 anos na aeronáutica. Bastava uma pesquisa em um sistema de buscas, como o Google, para saber do passado do suspeito. Nogueira é nossa! Acabou a Adriano já de novo! Acabou a Adriano já de novo! Acabou! Nogueira é nossa, tá ao vivo! O possível combate ao fortalecimento das milícias também passa por pesados investimentos sociais. Para especialistas, ações de longo prazo também devem ser colocadas em prática conjuntamente para tentar atacar as causas que levam à formação e ao fortalecimento de milícias. Um possível alento para a sociedade que sofre tanto com a violência. O Documento Jovem Pan fica por aqui. Toda semana, reportagem que trazem a verdade dos fatos. E você pode acompanhar o conteúdo no YouTube e também no aplicativo Panflix. Até a próxima. Tchau, tchau.